Olá, servidor e servidora, filiado ou não ao Sindicep-DF. Sindicep-DF Notícias está de volta trazendo um resumo das principais atividades que nós realizamos ao longo dessa semana, de 1 a 5 de abril de 2024. Foi uma semana intensa, com um calendário de atividades longo, Vários setores do funcionalismo estão em mobilização permanente, seja em defesa das suas reivindicações específicas por condições de trabalho, estruturação e reestruturação de carreiras, seja pela pauta geral do funcionalismo público, como é o caso do reajuste salarial. Nós iniciamos a semana com a retomada de dois importantes serviços que são ofertados pelo Sindicep-DF aos seus filiados. Um deles é o serviço de atendimento móvel, a van do Sindicep-DF, que circula por toda a esplanada, e o outro é o atendimento nas sessões sindicais que são instaladas dentro dos órgãos públicos, sindicado no local de trabalho. Tanto em um quanto no outro, o servidor filiado tem acesso a atendimento jurídico personalizado. Ele pode tratar de questões relativas ao trabalho, pode encaminhar denúncias, reclamações, sugestões, pauta de reivindicações e também é possível se filiar. Para ter acesso semanalmente à atualização dos locais e horários em que esses atendimentos são realizados, basta acessar o nosso site www.sindicep-df.com.br. Na segunda-feira, os servidores do INCRA, do MDA e da SPU realizaram o 10º Ato Nacional Unificado em defesa da reestruturação da carreira. Os servidores estão mobilizados de forma permanente, cobrando avanço nas negociações da mesa temporária específica do setor. Aqui no DF, a atividade foi realizada na porta do INCRA, foi promovida uma roda de conversa em que os servidores puderam alinhar informações a respeito do processo de negociação e também organizar os próximos passos da mobilização. Ainda durante a semana, as entidades representativas dos servidores do INCRA, do MDA e da SPU tiveram reuniões com o MGI e com a direção do INCRA. Informações mais detalhadas sobre os encaminhamentos e desdobramentos dessas agendas também estão disponíveis no nosso site. Na terça-feira, 2 de abril, foram encerradas as votações que definiram o posicionamento dos servidores do Banco Central com relação à proposta de emenda constitucional 65, que tem por finalidade transformar a entidade, a instituição, em uma empresa pública. Por ampla maioria, 74,5% dos votantes, os servidores disseram não à PEC 65, independente de alterações. Essa vitória é muito importante e foi resultado também de um amplo movimento realizado pela seção sindical do Sindicep-DF no Bacen, que promoveu uma série de esclarecimentos jurídicos, encontros, debates aprofundados, atos e manifestações, por considerar que a PEC 65 ela não é apenas um ataque aos direitos dos servidores e às suas garantias jurídicas, mas também um ataque à própria democracia brasileira. Com o mote "Somos servidores do Estado brasileiro e não do mercado financeiro", os servidores do Banco Central disseram um definitivo não à PEC 65. Na quarta-feira, 3 de abril, Dia Nacional de Luta dos Servidores Federais, nós aqui no DF fomos para a porta do MGI, Bloco K, para cobrar do governo que disponibilize orçamento para a recomposição salarial da categoria. Vale lembrar que nós não aceitamos reajuste zero para 2024. A atividade foi bastante positiva, rendeu uma reunião com a Secretaria de Relações do Trabalho, que se comprometeu a agendar já para a próxima semana a 8ª rodada da Mesa Nacional de Negociação Permanente. Os servidores seguem mobilizados, intensificando mobilização em diversos órgãos, inclusive uns já com indicativo de greve, e não descarta a possibilidade de uma paralisação por tempo indeterminado. Também na quarta-feira, uma comissão de servidores ocupantes do cargo de analista de sistemas, acompanhada por representantes do Sindicep-DF e da Condicef, tiveram uma agenda no Senado Federal com o objetivo de obter apoio para a inclusão desse cargo e dos cargos de analista de suporte e analista de processamento de dados na nova carreira de analista em tecnologia da informação, que foi criada no final do ano passado por medida provisória.
Essa mobilização e organização feita pelo SINDICEP-DF visa corrigir uma injustiça e evitar que uma nova distorção salarial sem justificativa seja criada no Executivo Federal, dividindo ainda mais a categoria. Na quinta e na sexta-feira, representantes do SINDICEP-DF e da CONDICEF participaram da primeira reunião do Grupo de Trabalho de Reestruturação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Esse grupo de trabalho tem por finalidade estudar o status atual das condições estruturais de execução das políticas públicas indigenistas e propor alterações visando a qualificação dessas políticas e um melhor atendimento da população indígena no país. A CONDICEF e o SINDICEP-DF esperam contribuir nos debates, tendo como observância a mediação entre o dialogado com a gestão e o conjunto dos servidores e das servidoras e, obviamente, observando as condições de trabalho e de remuneração desses trabalhadores. Também hoje, os servidores do IBAMA, do ICMBio, do MMA e do Serviço Florestal Brasileiro realizaram um ato em frente ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para acompanhar a quarta rodada de negociação da mesa temporária específica do setor. Na mesa está sendo discutida a reestruturação da carreira dos trabalhadores em meio ambiente. Entre as principais reivindicações do setor está a equiparação salarial com a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, a ANA, em virtude da equivalência de atribuições e ainda a diminuição da diferença salarial entre os níveis de escolaridade, os cargos de nível auxiliar, médio e superior. E por fim, finalizando a nossa ronda sobre as atividades da semana, nós destacamos o ato que também foi realizado hoje, em frente ao Ministério da Educação, o 16º Sextou na Luta, ato dos servidores do MEC, mobilizados pelo encaminhamento do plano de carreira do setor. Vale lembrar que os trabalhadores do Ministério da Educação recebem uma remuneração significativamente inferior a outros órgãos da administração pública federal que exercem atribuições correlatas, inclusive trabalhadores da educação. O SINDICEP-DF segue trabalhando para que as correções das distorções salariais do serviço público entre cargos de servidores que exercem atribuições semelhantes, com o mesmo nível de escolaridade, deixem de ser um discurso do MGI e passem para a prática. Por essa razão, nós lançamos a campanha Em Defesa da Maioria, Base do Funcionalismo Forte e Unida. Negocia MGI. No geral foi isso. Uma boa semana, um bom fim de semana, até sexta-feira que vem, com muita luta. E se quiser saber mais das atividades políticas, jurídicas, de mobilização conduzidas pelo SINDICEP-DF em defesa dos trabalhadores no setor público, acesse nosso site www.sindicep-df.com.br e siga nossas redes sociais, @SINDICEP-DF. Obrigada e até a próxima!